Olá pessoal, aí vamos nós para a nossa videoaula de número 18, falando agora sobre limites infinitos, que são limites de sequências que vão resultar como resultado, me permita essa redundância, mais infinito ou menos infinito. Se é que isso é possível. Sim, vamos ver que dá para definir esse conceito, Vamos lá. A gente fala que uma sequência n, ela tende a mais infinito se... Qual é a definição? Dado qualquer epsilon positivo, existir o número natural n0, tal que para todo n maior ou igual a n0, veja, parece muita definição de convergência de sequência normal, mas não tem a história do módulo. Não tem módulo de AN menos L em módulo menor do que epsilon. Não. Vai tender a mais infinito se, a partir do N0, todos os termos AN forem maiores do que o epsilon que você quiser. Veja, você pegou um epsilon positivo, você pegou um número qualquer, e aqui pode ser um número grande, número grandão, lá em cima, 1 bilhão. Pô. Tá dito aí que você vai encontrar um N0, tal que a partir dele, todos os ANs daí para frente, a N0, a N0 mais 1, a N0 mais 2, todos são maiores do que esse 1 bilhão. Então, tender a mais infinito significa que eu achei um número grandão e ainda assim vou encontrar então alguém maior do que ele. Notação para isso, eu posso dizer, como está aqui, limite do AN quando o n vai para infinito é mais infinito, ou posso simplesmente dizer que a sequência AN converge para mais infinito. Cuidado com uma coisa. Quando a sequência converge para mais infinito, a gente está falando desse termo, converge a mais infinito. Mas isso não significa que a sequência AN é convergente. Você lembra qual que é o conceito de convergência das videoaulas passadas? Quando eu falo de sequência convergente, significa que ela está caminhando para um número real, L fixado. Quando eu falo que ela vai para infinito, ela está explodindo. Ela não é convergente. A gente está usando o termo, converge a mais infinito, tende a mais infinito, mas não é o conceito de convergência que nós vimos antes. Convergir, ser convergente, significa estar indo para um número real L. Tender a mais infinito, ou convergir a mais infinito, significa que explodiu, que ela foi embora, que todos os termos dela são muito grandes a partir de um certo ponto. Tudo bem? Analogamente, nós podemos definir convergência a menos infinito, que da mesma forma não significa convergência de termos. A gente fala que uma sequência AN tende a menos infinito, isso acontece quase a mesma coisa. Para todo epsilon existe um n0, tal que para todo n acima do n0, todos os termos estão tão próximos do menos infinito quanto você queira. Ou seja, todos os termos AN são menores do que menos epsilon. Por que menos epsilon? Ora, porque o epsilon é positivo. Quando eu pego menos epsilon, estou pegando um número negativo, que pode ser tão pequeno quanto eu queira. E ainda assim, todos os termos da sequência a partir do n0 são menores do que esse termo que está muito pequeno. Negativo com módulo enorme. Tudo bem? Notação é similar, a n converge para menos infinito, limite de a n é menos infinito, e de novo, dizer que vai a menos infinito não significa dizer que a sequência é convergente. Convergir significa ir a um número. Então, uma coisa é explodir para mais infinito, outra coisa é explodir para menos infinito, outra coisa é convergir para um L. Tudo bem? Então, por exemplo, pega a sequência, pessoal, das potências de um certo número real A maior do que 1. Por exemplo, a gente pode pegar a sequência das potências de 2. Então, 2 elevado a 1, 2 ao quadrado, 2 ao cubo, 2 à quarta, etc, etc, etc. Essa é uma sequência. 2, 4, 8, 16, assim por diante. Veja, essa sequência converge? Não. Está ficando muito grande. 2, 4, 8, 16, 32 está crescendo muito. Isso aqui está indo para mais infinito. E é isso que eu digo. Então, essa sequência AN, ela está indo para mais infinito. Não significa que ela converge. Não, ela diverge.
Só que apesar dela divergir, eu consigo garantir que ela não está divergindo porque está ficando ali em dúvida sobre para quem que ela vai. Não, ela está divergindo porque ela está indo para o infinito. Certo? Então, isso aqui é como se fosse a potência de 2, mas eu podia trocar, não precisa ser a potência de 2. Pode ser qualquer número real maior do que 1. 1,1 já serve. 1,000001 já serve. Enfim, qualquer número real maior do que 1. 10 serve, enfim. Por quê, pessoal? Vamos demonstrar por que a sequência AN... Vamos demonstrar por que a sequência A elevado a N converge a mais infinito, ou seja, tende a mais infinito quando A é maior do que 1. Vamos demonstrar isso. Eu preciso da definição. Para todo epsilon, eu preciso mostrar que existe um N0. Quem será que é esse N0? Eu sei que ele tem que ser um número natural. Tal que para todo mundo acima desse N0, o que tem que acontecer? A diferença, ou melhor, a diferença, só estou pensando na outra convergência, está errado. Eu quero que o A elevado a N seja maior do que epsilon. Bom, mas o que eu preciso? Eu preciso mostrar isso aqui. Mas o que eu preciso, então, para garantir que o A elevado a N seja maior do que epsilon? Faço aqui no rascunho. Fazer aqui no rascunho. Eu não quero que o AN seja maior do que epsilon para todo N acima do N0. Então, pensa comigo. Bom, então quer dizer que eu quero um AN maior do que epsilon. Como é que eu posso escrever? Como é que eu preciso encontrar uma informação sobre esse N? Então, eu preciso descer ele daqui. Como é que eu desço uma potência? Claro, né? Logaritmo. Eu taco o logaritmo dos dois lados, né? E aí fica assim, né? Logaritmo, logaritmo. Eu preciso decidir em qual base o logaritmo. Qual base eu vou assumir aqui? Vou assumir a base A, porque exatamente eu quero derrubar o N que está em cima da base A. Então, eu vou assumir na base A. Como A é maior do que 1, esse logaritmo aqui ele preserva a desigualdade, é uma função crescente, né? Então o logaritmo com base maior do que 1 é uma função crescente, então preserva a desigualdade. E aí eu posso usar a propriedade de logaritmo, esse n cai para cá, log de A na base A fica 1, isso aqui fica n maior do que log de epsilon mais A. Então, pessoal, quem é o n0 que eu posso pegar? Ora, eu quero qualquer n que for maior do que isso aqui já serve para mim. Então, eu pego um número natural que esteja próximo disso. Um número natural que faça essa propriedade valer. Então, eu posso pensar o seguinte, qual é o menor número inteiro que seja menor do que isso aqui? Log de epsilon na base A. Eu pego o teto disso, ou seja, o menor inteiro que está acima disso. Para esse n0, qualquer n que eu pegar acima desse n0, então ele é um número natural que está acima disso aqui. Já vale essa fórmula, então vale essa, ou seja, vale essa. Essa é a definição de convergência de sequência ao infinito, tender a infinito. Por isso, eu posso concluir que A elevado a n tende a mais infinito. Veja, se o A for menor do que 1, tipo A igual a meio, isso aqui pode não acontecer. Se o A for meio, você sabe que isso aqui converge para 0. Quando a sequência tiver o A entre 0 e 1, na verdade a sequência converge. Ela é uma sequência convergente. Convergente, inclusive, a 0. Tudo bem? Agora, quando é maior do que 1, é uma sequência divergente. Mas mesmo sendo divergente, eu sei que ela tende a mais infinito. Tudo bem? Vamos para um segundo exemplo. Se você pegar a sequência dada por AN igual a menos raiz de n, essa sequência ela também vai convergir, só que agora para menos infinito. De novo, desculpa usar essa palavra convergir, divergir, que dá a impressão de que eu estou dizendo que ela é convergente. Não é. Essa sequência AN igual a menos raiz de n, essa sequência ela diverge. Ela diverge, mas mesmo divergindo, ela tende a menos infinito. Que sequência é essa? Como é que eu enuncio essa sequência? Bom, é o menos raiz de 1, menos raiz de 2, menos raiz de 3, menos raiz de 4 e assim por diante. Veja, menos 1, menos 1,4, menos 1,7, menos 2 e assim por diante. Observe. Menos 1, menos 1,4, menos 1,7, menos 2. Isso aqui está indo cada vez mais para menos infinito. Está ficando cada vez menor. E realmente essa sequência vai a menos infinito. Por quê? Vamos demonstrar que realmente essa sequência AN, que é menos raiz de n, vamos demonstrar que ela vai para menos infinito? Como é que a gente faz isso? Bom, eu preciso pegar um epsilon positivo qualquer, exibir um número natural,
tal que para todo n acima desse número natural, o que tem que acontecer? Lembra? O AN tem que ser menor do que menos epsilon. Veja, o nosso AN aqui é o menos raiz de n. Eu quero que esse menos raiz de n seja menor do que epsilon. Então, eu quero que isso aqui aconteça. Vamos pensar no rascunho, como é que eu vou fazer para isso acontecer? Vamos pensar no rascunho aqui para ver como é que isso vai acontecer. Eu quero que o menos raiz de n seja menor do que menos epsilon. Posso multiplicar por menos 1 dos dois lados, então o raiz de n tem que ser maior do que epsilon. É isso que eu quero. Não é? Multipliquei por menos dos dois lados, só que tem que inverter a desigualdade. Posso elevar ao quadrado, né? Então fica assim, n maior do que epsilon quadrado. Já que isso aqui é positivo, então se eu elevar ao quadrado não vai alterar nada e eu posso fazer posso elevar isso aqui ao quadrado. Então, se eu pegar um n, qualquer n que eu pegar acima de epsilon ao quadrado, vai fazer com que valha essa fórmula e, portanto, que valha esta fórmula aqui. Então, qual é o n0 que eu tomo? Bom, eu posso pegar o menor inteiro acima disso. Eu pego o n0 como sendo o menor inteiro acima de epsilon quadrado. Se eu pegar um n0 assim, então para qualquer n que eu pegar acima dele, então ele é maior do que epsilon quadrado. E se ele é maior do que epsilon quadrado, então se eu tirar a raiz vai ser isso. Se eu multiplicar por menos nos dois lados vai ser isso, que é exatamente o que eu queria. Ou seja, que os termos sejam menores do que epsilon, menos epsilon. Tudo bem? Então veja, o a elevado a n com a maior do que 1 converge a mais infinito, ou seja, tende a mais infinito. Apesar de ser divergente, ela tende a mais infinito. O menos raiz de n é divergente também, mas ainda assim tende a menos infinito. Tudo bem? Uma observação que pode ajudar nas contas aí, que eu não vou demonstrar, mas também não é difícil, é você perceber o seguinte: se o limite der menos infinito, o limite de menos a n dá mais infinito. Tá? Então você tem uma sequência de termos ali. Se você trocar o sinal de todo mundo, se ela convergir a menos infinito, ao trocar o sinal de todo mundo, ela vai a mais infinito e vice-versa. Tudo bem? Algumas propriedades envolvendo limites infinitos. Veja, uma coisa é limite, convergência de limite, como nós fizemos aulas atrás. Essa daí é limites infinitos, é outro conceito, limite igual a mais infinito e menos infinito. Mas mesmo assim, as propriedades são muito similares. Se você tiver uma sequência n que vai a mais infinito e uma outra sequência bn que é limitada inferiormente, quando você soma as duas, elas continuam indo a mais infinito, porque já que essa bn é limitada inferiormente, ela não vai ter nada que derrube tanto o sinal da soma. Tudo bem? Se a sequência n for a mais infinito e a outra sequência bn simplesmente estiver acima de um número c fixado, então o produto também vai a mais infinito. Quando eu pensar na razão, na divisão, caso o meu AN esteja acima de um número real C positivo e o BN seja formado por números positivos de modo que essa sequência BN converja a zero, a razão AN sobre BN vai a mais infinito. Difícil de memorizar isso aqui, né? Mas nem precisa gastar muito tempo memorizando, é só você, quando você precisar, corre aqui e pensa um pouquinho. Se a sequência N ela for limitada e a outra sequência for a mais infinito, veja, a de cima é limitada, é meio que ela não sai do lugar. Agora a outra está indo para mais infinito. Quando no denominador você está indo para mais infinito, você está derrubando então derrubando essa fração de novo, caso o de cima seja limitado. Caso o de cima não evolua muito, mas o de baixo então evolui até o infinito, isso aqui acaba convergindo a zero. Essa propriedade 4 bastante utilizada, né? E caso a sequência n converja a mais infinito e o AN seja menor, cada n seja menor ou igual a uma outra sequência BN, então essa outra sequência também vai a mais infinito. Claro, se a de baixo já ia para infinito, quem dirá a de cima, né? Veja, essas propriedades, é claro que elas exigiriam uma demonstração formal, que é simplesmente aplicar as definições, não é nada muito trabalhoso, não é nada muito difícil, mas é trabalhoso, é chatinho, é só ficar ali trocando as definições. Se você tiver com oportunidade, tempo e disposição, tente fazê-las ou consultá-las aí, mas não se preocupe com elas a priori, a menos que seja perguntado em alguma outra situação, tá? Bom, acontece, pessoal, o que mais interessa pra gente aqui é que quando você pega uma sequência N, uma sequência Bn, e eu tento fazer algumas coisas com elas, por exemplo, a N indo para infinito, Bn também, né? E eu tento, sei lá, elevar uma outra, criar uma sequência que é elevando uma outra, ou eu tento fazer a divisão,
Ou às vezes até somando. Às vezes até somando e tudo mais. Será que eu consigo dizer se isso aqui dá infinito ou não dá? Na verdade, isso aqui, pessoal, é que você deve conhecer no cálculo como indeterminações. Quando você faz mais infinito dividido por mais infinito, você não sabe o que acontece. Quando você faz mais infinito elevado a mais infinito, você não sabe o que acontece. Quando você faz mais infinito, você não sabe o que acontece. Bom, mais infinito, claro, né? Dá mais infinito. Isso é bem óbvio pra gente, claro, tudo bem. Mas se você tiver com mais, menos infinito... desculpa, mais infinito, menos mais infinito, você não sabe o que acontece. Agora sim. Tudo bem? Isso é o que nós chamamos de indeterminação, que também é o caso do zero sobre zero, que é o zero elevado a zero, são as chamadas indeterminações. E aí eu gostaria de lembrar vocês delas através desses dois exemplos. Veja só o que está aparecendo aí no slide para vocês. Pega um número A maior do que 1, tipo 2, né? Um A maior do que 1. O que acontece com a sequência A elevado a N dividido por N fatorial? Primeiro, gostaria que você observasse uma coisa. A sequência A elevado a N, nós provamos agora há pouco que ela tende a infinito, já que o A é maior do que 1. Ao mesmo tempo, não é difícil perceber que a sequência dos fatoriais 1, 2, 6, 24, 120, assim por diante, cresce para o infinito também muito rápido. Quando eu faço, então, essa divisão, eu estou fazendo mais infinito sobre menos infinito. Será que isso aqui tem um valor? Será que isso aqui me dá uma sequência convergente ou não? Bom, o que está dito aí nesse exemplo 1 é que, olha só, apesar do numerador e do denominador serem sequências divergentes, as duas vão para mais infinito, a sequência feita pela divisão converge a zero. Portanto, veja, duas sequências divergentes, eu dividi uma pela outra, consertou, elas convergiram para zero. Isso aqui, pessoal, tem um significado muito grande. Como é que é possível duas sequências indo para o infinito ao dividir a zero? Significa dizer que quando vai a zero, significa dizer que o denominador ele ficou muito grande em relação, ele ficou muito maior em relação ao numerador. Quer dizer, o denominador teve muito mais peso porque deixou o negócio tão grande que mesmo de cima sendo grande também, esse denominador é tão maior que derrubou a conta a zero à medida em que o tempo foi passando. Então esse resultado tem um significado muito forte. Ele diz pra gente que o n fatorial tem um infinito muito maior do que a elevado a n. Ele tende para infinito mais rápido do que o a elevado a n. É claro que são os mesmos infinitos, mas o n fatorial chega mais perto do infinito mais rápido do que o a elevado a n. Enquanto o a elevado a n está indo para o infinito, aquele lá já explodiu muito mais rápido. Então tem um significado muito forte. Quando a divisão de duas sequências que vão para o infinito convergir a zero, significa que o denominador chega lá mais rápido. Chega entre aspas, né? Bom, eu espero que você já tenha visto esse resultado do exemplo 1, mas mesmo assim, o que me interessa aqui é demonstrar para você que isso aqui vale. Eu vou te dar, na verdade, uma demonstração sem muita conta, sem muito detalhe, tá? Mas eu vou te dar a ideia central disso aqui, tá? Que é o seguinte. Vamos escrever o a elevado a n sobre n fatorial como um produto de várias... Fixa o n, tá? Fixa o n. Vamos escrever isso aqui como sendo um produto que é assim, a dividido... isso aqui significa a vezes a vezes a vezes a, dividido por 1 vezes 2 vezes 3 até n. Essa aqui é a definição de fatorial. Então, vou escrever isso aqui como sendo a sobre 1 vezes a sobre 2 vezes a sobre 3, vezes a sobre n. Tudo bem? É isso que nós vamos fazer. Então, eu posso fazer isso para qualquer n natural. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar n maior do que um determinado n0. Que n0 é esse? Esse n0 é um número que é maior do que o dobro do a que aparece aqui. Só para as coisas funcionarem. Tá bom? Então, veja, eu estou fixando um número natural. Esse número natural ele é maior do que 2 vezes o a. Se você preferir, você pode pegar ele, inclusive, como sendo o menor inteiro maior do que 2a.
e pega qualquer número natural acima disso. Se você fizer isso, então vamos ver o que vai acontecer. Eu vou separar isso aqui, como n é maior do que o n0, então eu vou separar como a vezes 1, deixa eu ver se eu estou fazendo, se não estou fazendo, não, tá certo. A sobre 2, vezes, até o a sobre n0. Isso vai continuar, eu vou separar aqui, isso vai continuar. A sobre n0 mais 1, vezes a sobre n0 mais 2, assim por diante, até chegar no a sobre n de fato, porque o n está acima do n0. Tudo bem? Bom, pessoal, agora observem uma coisa que está acontecendo aqui. A sobre n0 mais 1, veja, o n0 é maior do que o 2a. Tudo bem? Então, quando eu passar esse n0 dividindo e passar o meio para cá, fica assim. Meio maior do que a sobre n0. Tudo bem? Isso aqui, pessoal, vale para qualquer número n que for maior do que o n0. Então, isso aqui vai valer do mesmo jeito. Meio é maior do que a sobre n para qualquer n maior do que n0. Então, vejam só. Esse número natural não é maior do que n0? Então, significa, segundo o que está dito aqui, que essa fração a sobre n0 mais 1, por exemplo, é menor do que meio. Da mesma forma, essa fração aqui também é menor do que meio. Da mesma forma, essa fração aqui também é menor do que meio e assim por diante. Então, todas essas frações que estão aparecendo ali nesse outro parênteses são menores do que meio. Tudo bem? Então, vejam só. Isso aqui que está escrito aqui pode ser escrito como sendo menor do que essa expressão, que eu vou chamar de C como uma constante, porque olha, é A sobre 1, A sobre 2, eu tenho um certo A sobre N0, o N0 é isso aqui, então isso aqui é um número constante, isso aqui não está variando, tá? Agora, isso aqui, cada um desses termos é menor do que meio. Quantos termos eu tenho aqui? N menos N0, então é o meio multiplicado N menos N0 vezes. Ok? Então vejam só o que está acontecendo. A sequência AN sobre N fatorial é menor do que essa constante vezes meio elevado a N menos N0. E mais ainda, isso aqui ainda é positivo. Então, pessoal, eu posso pensar no teorema do sanduíche que me diz o seguinte. Isso aqui converge a zero. Meio elevado a uma potência positiva, porque o N é maior do que N0. Então, isso aqui, quando o N for para infinito, isso aqui vai dar zero também, porque é meio elevado a qualquer potência. Isso vai a zero, isso vai a zero, então o que eu posso concluir sobre a sequência do meio? Ela também vai a zero. Isso prova, portanto, que o a elevado a n sobre n fatorial converge para zero. Muito bacana, não é essa estratégia? Rapidinho, antes de terminar a aula, vamos fazer essa outra sequência que está aí no slide. E se eu tiver, então, a sequência n fatorial sobre n elevado a n. Veja o que está dito aí. Está dito que essa sequência vai a zero. De novo, o n fatorial converge a infinito. Ou melhor, tende a mais infinito. Diverge, mas vai a infinito. E o n elevado a n, infinito sobre infinito, quer dizer, isso aqui está explodindo, também está indo a infinito, na verdade. Então, é infinito sobre infinito. É infinito sobre infinito. E aí? Olha o que está dando a divisão de um pelo outro, está dando zero. O que significa? Significa que o n elevado a n vai ao infinito mais rápido que o n fatorial. Então, olha só que interessante se nós juntarmos esses dois exemplos que estão aí na tela. A elevado a n, n fatorial e o n elevado a n. Quem vai ao infinito mais rápido? Eis aqui o campeão. Esse é o campeão. Esse é o primeiro a chegar no infinito, se tivesse como chegar. É o que vai chegar no infinito mais rápido. Esse é o segundo colocado nessa disputa e esse é o último colocado nessa disputa. Como é que eu sei isso? Por conta do exemplo 2, o n elevado a n é tão grande acima do n fatorial que faz com que a fração tenda a zero, a mesma coisa aqui em cima. Então, n fatorial é mais rápido que o a elevado a n. E como o n elevado a n é mais rápido que o n fatorial, então é claro que ele é mais rápido do que o a elevado a n também. Tudo bem? Pessoal, só para a gente poder finalizar, qual é a justificativa desta convergência? N fatorial sobre n elevado a n convergir a zero. De novo, eu vou pegar isso aqui e vou abrir da seguinte forma. O n fatorial eu vou abrir como 1 sobre n, tá? Vezes 2 sobre n, vezes 3 sobre n, assim por diante. Até n sobre n. Veja que isso está certo, né? Porque aqui em cima
Você tem 1 vezes 2 vezes 3 até n, que é exatamente n fatorial, e aqui você tem o n vezes. Tá certo? Bom, observa uma coisinha, pessoal. Isso daqui é menor do que 1. Menor ou igual. Isso aqui é menor ou igual. Pode ser só menor, vai. Menor do que 1, esse é menor ou igual. Tá. E esse aqui é igual a 1. Mas todos os termos depois do 2 elevado a n são menores ou iguais a 1. O que nos leva a concluir, então, que isso aqui é menor ou igual a 1 sobre n vezes 1 vezes 1 vezes 1, que é 1 elevado a n, 1 sobre n, desculpa. Então, deixa eu apagar aqui para dizer para você o que está escrito aqui. Essa fração é menor ou igual a 1 sobre n. Então, o que nós acabamos de concluir? Nós acabamos de concluir que a fração que nós estamos interessados em calcular é menor do que 1 sobre n. Tudo bem? Ao mesmo tempo, estamos falando de dois números positivos sempre. Então, de novo, eu vou usar o teorema do confronto, a propriedade do confronto. Essa sequência constante igual a zero, é claro que ela tende a zero. Essa sequência 1 sobre n, o denominador vai a infinito, o numerador está limitado, então isso aqui, claro que vai a zero. Portanto, o termo do meio também tem que ir a zero, provando então que esse limite dá zero. Tudo bem, pessoal? E com isso, então, nós terminamos esta videoaula. Desejo a você bons estudos e até a próxima videoaula.